Bem-vindos à nossa websérie Dívida Pública e Estoque de Precatórios. Meu nome é Gustavo Bachega e eu sou presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios e também presidente da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo, subseção Pinheiros. Sou também escritor de um livro, Precatórios na Prática, e também proprietário e fundador de um pool de empresas, de um ecossistema, especificamente nessa área de precatórios e tributário. E eu hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre como que funciona essa constituição da dívida pública do nosso país, que se tornam precatórios, e também falar do estoque de precatórios. Como que isso aumenta, se não aumenta, como que é a evolução dos precatórios ano a ano por estado, por município e também os da União Federal. Dos municípios, não vai dar para falar de todos, obviamente, porque são mais de 5 mil municípios que temos no nosso país, nosso Brasil. Mas falaremos dos principais municípios e de todos os estados da nossa federação. Então você que é detentor de precatórios, ou você que trabalha com precatórios na compra e venda, ou você que atua no setor público na área de gestão de precatórios, é muito importante acompanhar essa nossa websérie, porque aqui nós vamos deixar claro para vocês que os precatórios existem previsibilidade. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque foi um assunto que já foi muito comentado anteriormente, o tal da bomba, que todo ano estoura de precatórios, que é um meteoro, né, que cai no colo de todos os governantes brasileiros. E eu vou agora deixar registrado através de vídeo que não é bem assim. Dá para ter, sim, previsibilidade com relação ao estoque de precatórios. Eu já falei sobre isso, já escrevi inúmeros artigos sobre isso, publicado em grandes jornais de circulação nacional, mas nós entendemos que o vídeo é melhor, porque qualquer dúvida, a pessoa vem aqui no nosso canal e assiste o vídeo e comprova que nós há anos e anos estamos falando que é possível uma gestão muito bem feita, é possível o controle e também a previsibilidade do pagamento de precatórios. Então, é a sua oportunidade de manter-se muito bem informado. Nos acompanhe aqui semanalmente, mas lembre de nos curtir, lembre de fazer os seus comentários, tire suas dúvidas, escreva o que você precisa saber, se você é dono de precatórios, ou se você trabalha com precatórios, ou se você tem vontade de atuar nesse segmento que não para de crescer. Coloque aqui os seus comentários que eu vou responder um a um, sem faltar com nenhum deles. Então é simples. Nos siga, comente, ative as notificações e curta nossos vídeos. Dívida pública e estoque de precatórios. Por que é tão importante falarmos sobre isso nesse segmento, nessa atuação com precatórios? Primeiro, porque eu quero que vocês conheçam como que é constituído, qual é essa máquina de precatórios, se ela existe, como que ela funciona. Depois, eu quero demonstrar para vocês que existe sim previsibilidade nesse estoque. Dá para sabermos quanto ele aumenta, se ele aumenta, por que ele aumenta, quais as áreas que ele aumenta. Então, deixa eu falar um pouquinho para vocês como que funciona a Constituição. Essa máquina de precatórios que a cada ano surge mais e mais precatórios. Os precatórios têm a sua origem principal quando algum direito é ferido. Quando algum direito, seja de uma pessoa ou de pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica. Se essa pessoa, quem tem esse direito, não é absorvido pelo Estado ou pelo município ou pela União Federal, qual é o caminho que ela tem? Propor uma ação judicial. E isso acontece com milhares, milhões de pessoas todos os anos. Exemplo, uma defasagem salarial recorrente de atualização no pagamento da remuneração tanto dos funcionários públicos da ativa como dos pensionistas, ou seja, aqueles que estão aposentados. Quando existem alguma diferença no seu pagamento ou uma compensação que o governo deixou de fazer, esses funcionários públicos entram com ações judiciais revendo, solicitando este aumento ou solicitando este direito, que é a sua garantia constitucional.
Muitas vezes, o governo não faz isso automaticamente, quando deveria fazê-lo. Então, essas pessoas, esses contribuintes, esses cidadãos, têm que entrar com uma ação judicial e esta ação vai se transformar em precatório. Outra forma, se alguma empresa privada, como por exemplo uma construtora ou uma empresa de engenharia, vai fazer uma obra pública, eles vão construir uma ponte em algum estado, município ou na União Federal. E a União Federal, ou Estado, ou município, não pagam integralmente esta empresa. Ou então, se pagam, esquecem de pagar a atualização monetária do contrato, porque esses contratos geralmente são feitos a longo prazo. Então, eles têm uma correção que, na maioria das vezes, é pelo menos o IPCA. Quando isso não é repassado a essas empresas, nós estamos falando de milhões e milhões de prejuízo que uma empresa dessa pode ter. E aí, o caminho para ela receber essa defasagem de valor de correção contratual é entrando com uma ação judicial contra esta fazenda pública, que no futuro vai se transformar em precatório também. A outra forma, bem conhecida, de como surge um precatório é uma desapropriação. Vamos imaginar que o município da sua cidade precisa construir uma avenida. E no meio desta avenida existem algumas casas residenciais, algumas lojas, alguns empreendimentos. O que os municípios fazem? Desapropriam esses imóveis. Só que, na maioria das vezes, o valor que é pago por essa desapropriação é muito inferior do que o valor que esses imóveis valem de mercado. Então, os proprietários desses imóveis entram com ações judiciais para recompor o valor desse imóvel, para ser feito o pagamento justo por aquele imóvel que foi desapropriado, e isso também pode gerar um precatório. Isso vale também para áreas rurais, que nós chamamos precatórios do INCRA, por exemplo, que são imóveis rurais que são desapropriados para algum serviço público, como esses para os sem-terras, um exemplo, ou também para alguma obra pública necessária que necessita ser feita em alguma localidade. Feito essa introdução, agora você sabe a origem, como que funciona a criação de um precatório. E aí sim, depois que essas ações são propostas, e aí começa uma grande caminhada judicial, que ele pode passar e deve passar por todas as fases do poder judiciário. Por isso que eu falo que o precatório é algo nobre, é algo muito seguro, é algo que nós devemos respeitar muito, porque por trás de um precatório existe um cidadão que trabalhou a vida inteira naquele órgão público e que agora tem um direito a receber um valor, porque aquele Estado ou aquela fazenda pública deixou de pagar aquele funcionário. Ou então, porque essa pessoa, ou essa pessoa jurídica, ou pode ser uma pessoa física, teve um imóvel desapropriado por algumas das fazendas públicas. E ela tem que reaver o direito, porque é um direito seu. O patrimônio é seu, de sua propriedade. Algo sagrado pela nossa Constituição Federal do Brasil. Então, sempre que você pensar em um precatório, pensa que por trás de um precatório existe uma pessoa, ou uma família, ou uma empresa que trabalhou muito para o nosso país e por isso ele tem aquele direito a receber. Por isso que eu falo que é um produto nobre, que é um direito muito nobre e que tem que ser respeitado por todos nós. Mas a pergunta que se faz é, como que isso surge? Por que existem tantos precatórios ano a ano surgindo? Pelo seguinte, imagina que o Brasil inteiro tem essas divergências que eu me referi de ações judiciais que podem gerar precatórios. São diferenças muitas vezes políticas ou então cristalizadas em seu direito próprio, um direito alimentar, um direito ao bem particular daquela família. Então você imagina, no Brasil nós temos 27 estados, mais o Distrito Federal, mais de 5.000 municípios e ainda temos a União Federal. Em todos esses ambientes podem surgir e surgem precatórios. E dentro dessa classe de precatórios, nós temos 3 grandes subdivisões, que são os precatórios
federais, que a origem é a União Federal, temos precatórios estaduais, que são esses 27 estados da nossa federação, e temos os precatórios municipais, que são oriundos desses mais de 5 mil municípios. Então imagine que em cada localidade dessa pode surgir infrações a esses direitos. E essas infrações originam-se em precatórios. E aí entramos na matéria do regime jurídico de precatórios. Depois de uma ação dessa proposta, ela inicia-se a fase do Poder Judiciário. Começa na primeira instância e vai até a última instância do Poder Judiciário, que acontece o famoso trânsito julgado, ou seja, uma decisão definitiva, imutável, que não pode mais ser mudada. Nessa fase que nós começamos a falar de precatórios. E ainda assim, depois que esse cidadão ou essa empresa brasileira percorreu toda essa fase para reaver o seu direito, que é dentro do Poder Judiciário, ela ainda tem que aguardar para ser pago o seu precatório. É isso mesmo. Ela não é como uma disputa entre cidadãos comuns, que, por exemplo, se eu estiver entrando com uma ação, o José contra o João, daqui a alguns anos, quem perder essa ação vai ter que pagar para o outro que foi o vencedor. Na área de precatórios, não é bem assim. Existem algumas regras protetivas para as fazendas públicas por essa questão da famosa previsibilidade que eu insisto muito aqui em meus discursos. Por exemplo, se numa disputa dessa entre o José e o Estado de São Paulo, daqui a alguns anos, o senhor José ganha uma ação contra o Estado de São Paulo, não quer dizer que naquele mesmo ato, naquela mesma audiência final, o seu José vai receber o seu direito. Esse direito dele vai entrar para o orçamento para ser pago no próximo exercício financeiro. E aí começa uma outra situação que eu vou comentar aqui, que são os atrasos no pagamento. E também existe uma grande diferença. Você me diz, ora, se uma pessoa deve para outra e não paga na data combinada, ela vai ter os seus bens penhorados. No Estado não é assim. Isso acontece entre disputas entre cidadãos comuns. Isso acontece numa verdadeira democracia. Por isso que nós falamos e preconizamos que o único país do mundo que tem precatórios é o Brasil. Isso é um ranço ainda da época do Império. Isso é um ranço ainda imperial, em plena democracia brasileira. Porque se um cidadão comum ganha a ação contra um Estado, ele ainda tem que esperar 18 meses para receber o seu precatório. Ou seja, o advogado tem que pedir isso para o presidente do tribunal até o dia 2 de abril de um ano para receber até dezembro do próximo ano. Isso conforme as últimas emendas constitucionais 113 e 114. Antigamente, esse prazo era em julho, agora mudou para 2 de abril. Em 2 de abril, quem não fizer isso ainda perde mais um ano. Então, é um prazo muito bem consolidado para as fazendas públicas organizarem os seus pagamentos e por isso que eu insisto que nesse cenário existe sim previsibilidade e muito bem antecipada para que as fazendas públicas possam emitir os seus pagamentos aqui. Alguns me perguntam também, doutor, e qual é o prazo que serão pagos esses precatórios? Bom, nós vamos entrar em mais detalhe daqui um pouquinho, mas eu vou adiantar. Hoje, os estados, todos eles, e os municípios, existem previsão de pagamento para aqueles que estão no regime especial até 30 de dezembro de 2029. Isto aí é texto constitucional da emenda 109 de 2021. Então, grave esse prazo aí. 2029, todos os precatórios dos estados e dos municípios devem ser pagos. Estão curiosos para saber o valor? Vou falar agora. Olha só, gente. Só a dívida estadual, esse número não é exato, ainda vai ter uma pequena correção, é de aproximadamente 100 bilhões de reais. As dívidas dos municípios são de aproximadamente 50 bilhões. Então, estamos falando em 150
bilhões de reais aproximadamente, que conforme a Emenda Constitucional 109 e texto do artigo 100 da Constituição Federal do Brasil, devem ser pagos até dezembro de 2029. Ah, doutor, o senhor esqueceu de falar dos precatórios federais. Não esqueci, não. É que os precatórios federais não entram nessa regra porque eles já estão sendo pagos todos os anos. Vocês devem saber que a partir de 2023, os precatórios federais voltaram a ser pagos em dia. Então, a gente tem uma clara indicação de que não haverá mais atraso no pagamento e também porque a União Federal não está dentro do regime especial de pagamento de precatórios. Vou explicar já já mais em detalhes sobre este assunto aí. Então, eu queria que vocês entendessem essa máquina de constituição de precatórios. Por que surgem os precatórios? No primeiro comentário meu aqui, eu expliquei a origem dos precatórios. Por que existem precatórios e por que eles constituem, por que eles a cada ano entram mais e mais precatórios. Também falei que existem 3 grandes classes, categorias de precatórios. Os precatórios federais, os precatórios estaduais e os precatórios municipais. Então, são muitos precatórios, são muitos estados, são muitos municípios e também a União Federal que geram a cada ano milhares e milhares de precatórios. Por isso que realmente a produção de precatórios no Brasil ela é muito grande. Fato curioso que você deve imaginar, ou se não imaginou, eu quero falar para vocês. Ah, mas por que no Brasil tem isso? De novo, gente, porque uma disputa entre um cidadão comum ou uma empresa mais uma fazenda pública não é igual a uma disputa de 2 pessoas físicas ou de 2 empresas particulares. O Estado, como um todo, as fazendas públicas, estaduais, federais e municipais, têm alguns privilégios herdados da época do Império ainda, que precatório, como eu disse, só tem no Brasil, que tem esse ranço, que tem esses benefícios. Por exemplo, vocês sabiam que quando você ganha uma ação contra alguma fazenda pública, esse ente público ainda tem mais 18 meses para fazer o pagamento? E pior, muitos, acredito que a grande maioria, não fazem em dia esse pagamento. E eles têm uma outra proteção que os bens do Estado, os bens dos municípios e os bens da União Federal são bens impenhoráveis. Eles não podem ser penhorados. Então, essa proteção estatutária permite que essas fazendas públicas atrasem o pagamento das suas dívidas com poucas retaliações, diferentemente se fosse nós, um cidadão comum. Se eu ou você temos uma dívida, está no poder judiciário e depois ela transita em julgado de forma definitiva e você tem que pagar essa dívida. Se você não pagar essa dívida, você terá os seus bens penhorados. O Estado não pode acontecer isso, porque ele tem uma proteção da impenhorabilidade dos seus bens públicos. Então, é mais um privilégio que herdamos lá da época do Império, ainda quando o Brasil era Brasil colônia, pertencíamos a Portugal. Vem lá desta época esses benefícios, esses direitos, que por incrível que pareça, até hoje é confeccionado, é tido em lei aqui no nosso país. Algo que eu venho lutando muito para mudar ao longo dos anos, mas sabemos que esse instituto é muito bem fundamentado no nosso país. Enquanto existir essa dívida tão grande e tão alta, dificilmente teremos alguma mudança com relação a isso. Então, falei para vocês também agora do volume e por que a dívida é assim e por que existe a dívida. Bom, constituída essa dívida, que eu falei para vocês agora, que nós temos 100 milhões de dívidas atrasadas dos estados do Brasil, mais 100 bilhões, desculpe, e mais 50 bilhões dos municípios, juntando todos eles, nós temos 150 bilhões aproximadamente em dívidas, fora o que todo ano é pago em precatórios federais. Por exemplo, o ano passado, 2023, foram pagos mais de 90 bilhões em precatórios. Então nós estamos falando aí
de um giro de precatórios mais ou menos entre 250 e 240 bilhões por ano. E essa dívida cresce a cada ano. Por que ela cresce a cada ano? É a grande pergunta que se faz. Porque, além da dívida passada que existe dos municípios e dos estados, todo ano surgem novos precatórios. Porque os estados e os municípios não aprendem. Eles continuam descumprindo a legislação. Quando eles descumprem a legislação, o cidadão ou as empresas que se sentem lesadas por esse descumprimento, qual que é a solução delas? É propor uma ação judicial contra essas fazendas públicas. E essas ações judiciais vão se transformar em novos precatórios. E é isso que eu vou trazer aqui para vocês nos próximos vídeos. Por isso que eu peço para que vocês nos sigam, para que vocês curtem, para que vocês comentem e ativem as notificações, para que vocês sempre fiquem muito bem informados desses vídeos. Eu vou trazer para vocês aqui a crescente que existe ano a ano por estados e a União Federal e os principais municípios, para vocês verem como é possível nós termos a previsibilidade nesses pagamentos de precatórios. Nesta websérie, nós vamos falar com muitas autoridades do setor. Nós vamos falar com grandes personalidades jurídicas, pessoas com especialidade, com notório conhecimento. Então não perca semanalmente a nossa websérie, que vai ser de muito conteúdo, de muita informação para você. Voltamos ao nosso assunto de estoque de precatórios. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês aqui, que eu noto que existe uma confusão muito grande daqueles que comentam sobre precatórios, é por que alguns estados devem e por que outros estados não devem seus precatórios, por que alguns municípios devem e outros municípios pagam em dia seus precatórios e por que a União Federal voltou a pagar seus precatórios. Vamos começar pela União Federal. A União Federal voltou a pagar os seus precatórios porque ela entendeu que esse passivo era um passivo muito caro, e é mesmo. O precatório, depois de vencido e não pago, ele é corrigido pela taxa Selic. Então, gente, ele é uma dívida muito cara. Ele vira uma verdadeira bola de neve que não para de crescer. E foi isso que eu comentei. Foi essa minha crítica ao governo anterior quando resolveu publicar as duas emendas constitucionais, a 113 e a 114, que prorrogaram o prazo dos pagamentos federais. Na época eu alertei, eu falei, não façam isso. É uma dívida cara. Existem outras soluções para que você possa pagar os precatórios e não prejudicar as despesas básicas necessárias do nosso país. Mas, infelizmente, naquela época, eu não fui escutado, não fui ouvido por essa classe política. E aí, o atual governo que entrou começou a pagar os precatórios porque fizeram conta, fizeram um cálculo. E, obviamente, o cálculo resultou naquilo que eu já vinha alertando, que não vale a pena deixar dívida em precatórios, por ser a dívida mais cara e despesa obrigatória do nosso país. E eu já vou alertar aqui, já vou falar uma coisa também, antes que alguém comenta isso, eu não tenho tendência nem para a direita, nem para a esquerda. O meu partido são os precatórios. Eu não tenho filiação a partido político algum. Eu não defendo A ou B. O que eu falo é a verdade e a realidade sobre os precatórios. Então, se um governo da esquerda cometer alguma irregularidade, eu vou criticar e eu vou me manifestar contrariamente. Se isso acontecer com algum governo da direita, a mesma coisa eu farei. E também, se acontecer com a tal centro-direita, também eu vou criticar se eles cometerem alguma irregularidade contra os precatórios. Porque a minha defesa aqui, como presidente do Instituto Brasileiro de Precatórios, são os precatórios e mais nada. E vou lutar, continuo lutando pelos direitos de você ou dos seus precatórios que já estão constituídos. Agora, respondendo aquela pergunta, por que então que nós temos tantos estados devendo precatórios, outros pagando, municípios pagando e outros
atrasando. No Brasil, existe o tal regime jurídico especial para pagamento de precatórios. O que é isso? Foi uma forma que o legislador brasileiro viu, e isso está contido no artigo 100 da nossa Constituição Federal do Brasil. Então, o legislador viu por bem organizar aqueles estados e municípios que não pagam em dia os seus precatórios. Por que outros pagam? Obviamente, porque tem municípios que têm mais saúde financeira e tem outros municípios que não têm. A mesma coisa com os estados. Os estados mais organizados, os estados que têm uma gestão política melhor na sua organização de despesa e pagamento, eles geralmente pagam em dia seus precatórios. Já aqueles estados que herdaram dívidas de governos anteriores ou então que são mal administrados, juridicamente falando e financeiramente falando, eles não pagam em dia os seus precatórios. Então, o legislador teve que organizar essa situação. Para aqueles que pagam seus precatórios em dia, nós dizemos que eles estão no regime geral. O regime geral é aqueles que pagam em dia, que não tem atraso no pagamento dos seus precatórios. Você pode me perguntar, mas doutor, tem algum estado do Brasil ou algum município que pagam em dia seus precatórios? Sim, senhores. Existem e muitos existem. Existem muitos municípios e alguns estados que pagam em dia seus precatórios. E aqueles estados e municípios que não pagam em dia seus precatórios? Eles estão dentro do regime especial de pagamento. O que o regime especial veio fazer? Veio criar regras, critérios, porque também, já que o Estado não pode ter seus bens penhorados, já que o Estado e o município não pode ter as suas contas correntes bloqueadas por falta de pagamento, como um cidadão comum teria se devesse, então, pelo menos, ele tem que ter um limite, algumas regras, para que ele faça o mínimo de pagamento possível para que não fique uma dívida impagável, não é mesmo? E aí entra o legislador brasileiro, que fizeram essas inúmeras emendas constitucionais, né, que vem até hoje, e de ano, não ano a ano, mas a cada 2, 3 anos aí, surge uma emenda constitucional nova sobre isso, tentando cada vez mais apertar esse círculo, deixar com que, mesmo aqueles estados e municípios que não pagam, que são devedores contumaz, que pelo menos tenham regras básicas, mínimas, de pagar um volume anual determinado e que esse valor não pode ser inferior a um percentual estabelecido. Nos próximos vídeos, nós vamos entrar em detalhes. Quais são esses percentuais, qual é a sua variação de município para estado e etc, etc, etc. Tá? Mas, por hora, isso já é suficiente para você entender que mesmo aqueles municípios e estados que não pagam em dia suas dívidas, também não fica aí solto para fazer o que eles querem, pagar da forma que eles querem, do jeito que eles querem. Não. Tem uma regra legislativa que está contida no artigo 100 da nossa Constituição Federal, que ali tem limites mínimos de pagamento, tem algumas retaliações ao próprio administrador público. Então tem algumas inúmeras regras que nós vamos falar com o decorrer dos nossos próximos vídeos aí. Por isso que é importante sempre vocês nos seguirem, comentarem, nos curtir e nos acompanhar. E lembre, sempre de acionar as notificações, para que vocês fiquem recebendo as novidades que serão colocadas aqui semanalmente para você. Então, eu espero que você tenha entendido o porquê e a diferença do regime especial para o regime geral de pagamento de precatórios e por que os estados, municípios e a União Federal têm essa proteção que já vem oriundo lá da época do Império Brasil-Portugal. Também é muito importante falar para vocês que, apesar da emenda constitucional 109 colocar um prazo de pagamento dos precatórios, que são até dezembro de 2029, então, de acordo com essa legislação, até dezembro de 2029, todos os estados que estão no regime especial, ou seja, que têm dívida de precatórios, que existe um montante de aproximadamente 100 bilhões de reais, só estaduais, só dos estados da nossa federação, tem que pagar todos os seus precatórios. Já os municípios,
que são também aqueles que estão no regime especial, têm também a mesma data, até dezembro de 2029. E o montante dos municípios é de aproximadamente 150 bilhões. O que nos desestimula sobre isso, apesar dessa data existir, ela é texto de lei, texto que está na emenda constitucional, né, no artigo 100 da nossa Constituição Federal, é porque já houve 6 prorrogações a esses pagamentos. 6, gente. Então, quando está chegando perto desse pagamento, estou falando de 2029, hein? Vamos anotar essa data aí. Lá por 2024 ou 2026. Não, 2024 já é agora. Vou colocar para vocês aqui que em 2026, por aí, mais tardar 2027, possivelmente vai sair uma nova emenda constitucional prorrogando mais uma vez esses pagamentos para datas futuras. Por que isso vai acontecer? Possivelmente. Porque já aconteceu 6 vezes. Segundo, porque esse volume de pagamento é muito caro, é muito alto para alguns estados e municípios. Então vão ser impossível esses municípios ou esses estados pagarem tudo até 2029. Existe alguma chance de algum município pagar tudo? Claro que existe. Como eu falei, tem municípios que estão organizados e que serão organizados. Existem eleições aí agora no final do ano, em outubro. Então, os prefeitos que vão entrar, os novos governantes, possivelmente esperamos que sejam bons governantes, que organizem seus municípios e que voltem a pagar em dia, até antes mesmo desse prazo de 2029. A mesma coisa com os estados do Brasil. Né? Não vai ter eleições agora, mas a gente sabe que existem bons governantes que estão fazendo um bom trabalho e, quem sabe, eles colocam em dia os seus precatórios antes mesmo dessa data de 2029. Mas, por outro lado, vão ter também aqueles municípios e estados que não vão cumprir com essa data. Então, para não acontecer uma catástrofe, como que o legislador faz? Quando está chegando próximo desse pagamento, é feita uma análise, né, com todos os estados, com todos os municípios. E se houver essa situação de não conseguir fazer o pagamento, possivelmente e infelizmente surgirá nova legislação prorrogando esse pagamento para data futura. Como eu já dei a minha opinião, acho que isso é um tiro no pé, acho que é uma grande insanidade, porque é uma dívida cara, corrigida pela taxa Selic e que vira uma bola de neve que não para de crescer. Essa é a minha opinião, por isso eu recomendo que aquele estado e município que conseguirem, façam seus pagamentos. Coloquem em dia suas contas públicas. Coloquem em dia suas finanças públicas. Então, mais uma vez, muito obrigado ao participarem da nossa websérie. Bem-vindos a todos vocês que assistiram esse vídeo. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Lembre que a nossa websérie será semanalmente sobre dívida pública e estoque de precatórios. Muito obrigado e até os próximos vídeos.